E se um filme lançado em 1982 tivesse revelado, muito antes de todos, o verdadeiro estado da nossa civilização? E se aquelas profecias visuais ecoassem de forma inquietante certos alertas presentes nas escrituras? Koyaanisqatsi não é apenas uma obra experimental, é um espelho implacável, uma visão quase profética de um mundo que perdeu o equilíbrio. Um mundo onde o ser humano consome a terra até o limite, tece ao seu redor uma rede invisível e talvez caminhe rumo à própria ruína. Neste documentário, vamos desvendar as 3 profecias centrais do filme, compará-las com a realidade atual e entender como elas dialogam, por vezes de forma perturbadora, com alguns dos textos bíblicos mais antigos. Bem-vindo ao Hormá, o espaço onde ciência, reflexão, simbolismo e escritura se encontram. Capítulo 1. Koyaanisqatsi, o sentido por trás do filme. Em 1982, chega aos cinemas um filme que não se parece com nada do que o público estava acostumado a ver. Koyaanisqatsi, um longa sem narrador, sem diálogos, sem personagens identificáveis. Na tela, apenas imagens intensas, aceleradas ou desaceleradas, e sobre elas, a música hipnótica de Philip Glass, repetitiva, quase litúrgica, que vai se infiltrando na mente de quem assiste. Desde os primeiros minutos, o espectador percebe que não está diante de um simples entretenimento, mas de uma espécie de rito visual sobre a condição humana. À primeira vista, tudo parece apenas um experimento artístico. Mas, à medida que as cenas se encadeiam, fica claro que existe algo muito maior ali. O filme não conta uma história com começo, meio e fim. Ele desmonta a ilusão da normalidade e revela de forma silenciosa a condição real da vida moderna. A chave está no próprio título. A palavra Qatsi, na língua Hopi, significa vida, e Koyaanisqatsi pode ser entendida como uma vida fora de equilíbrio, um mundo corrompido, desviado do seu eixo, caminhando rumo ao colapso. Para os Hopis, esse termo não é apenas descritivo, é um alerta. Fala de ciclos de destruição, de tempos em que a humanidade rompe com a ordem da criação. Nos anos 1980, quando o filme foi produzido, o planeta passava por uma aceleração inédita. A industrialização se expandia em ritmo frenético. As cidades se transformavam em organismos gigantescos de concreto, vidro e fumaça. A tecnologia começava a redesenhar o cotidiano, o trabalho, as relações humanas. Ao mesmo tempo, florestas eram derrubadas, rios poluídos, paisagens inteiras redesenhadas em nome do progresso. Godfrey Reggio e Philip Glass perceberam esse deslocamento profundo. Em vez de explicar com palavras, escolheram simplesmente mostrar. Mostrar máquinas que se movem como se tivessem vontade própria. Mostrar multidões que parecem peças de uma engrenagem invisível. Mostrar a natureza sendo aos poucos empurrada para fora do quadro. Koyaanisqatsi funciona como um espelho colocado diante da civilização. E o reflexo que ele devolve é perturbador, às vezes quase apocalíptico. 40 anos depois, em 2025, esse espelho ficou ainda mais nítido. Hoje vivemos, de fato, nesse mundo fora de equilíbrio. Exploração incessante da terra e dos oceanos. Poluição que alcança o ar que respiramos e a água que bebemos. Perda acelerada da biodiversidade. Cidades superlotadas, conectadas por redes invisíveis. Dependência extrema de máquinas, telas e algoritmos. Um ritmo de vida que ultrapassa, dia após dia, a capacidade do corpo e da mente. À luz de tudo isso, Koyaanisqatsi deixou de parecer um filme estranho sobre um futuro distante. Ele se tornou um comentário silencioso sobre o presente, quase um diagnóstico audiovisual da nossa era. Uma mensagem que poucos ouviram em 1982, mas que hoje ressoa com uma força quase profética, como se tivesse sido feita exatamente para o nosso tempo. Capítulo 2. A profecia da extração, quando a terra começa a sangrar. A primeira profecia apresentada em Koyaanisqatsi diz o seguinte: quando se extraem coisas preciosas da terra, convida-se o desastre. À primeira vista, parece apenas uma frase poética,
Mas quando observamos o mundo de hoje, essa frase ganha uma precisão quase assustadora. Durante o último século, a humanidade passou a extrair cada vez mais carvão, petróleo, gás natural, ouro, metais raros, cobre e agora, na era digital, toneladas de lítio. É como se arrancássemos as veias da própria Terra, acreditando que tudo é infinito, eterno, disponível para sempre. O filme mostra minas abertas como feridas gigantescas, tubulações intermináveis, centrais industriais que ocupam horizontes inteiros, montanhas desmontadas pedra por pedra. Em 1982, isso ainda podia parecer exagero. Em 2025, é apenas o nosso cotidiano. Os cientistas chamam essa fase da história de a grande aceleração. Cada curva, poluição, desmatamento, consumo, temperatura, extração, sobe de forma quase vertical. É o tipo de gráfico que não precisa de palavras, ele grita por si só. A profecia dizia: convida-se o desastre. E hoje, esse desastre tem múltiplos nomes: instabilidade climática, erosão e esgotamento dos solos, desaparecimento acelerado de espécies, conflitos geopolíticos por recursos, dependência energética global e uma sociedade que produz mais lixo do que soluções. O curioso é que essa visão não está ausente das Escrituras. O profeta Isaías escreveu: a terra foi profanada pelos seus habitantes, porque violaram as leis. Isaías 24, 5. E no Apocalipse, João fala sobre aqueles que destroem a terra. Apocalipse 11, 18. Koyaanisqatsi e a Bíblia não usam o mesmo vocabulário, mas parecem descrever a mesma doença. Uma civilização que toma sem devolver, uma humanidade que esvazia a própria casa, uma sociedade que confunde progresso com autodestruição. Em 1982, era um aviso. Em 2025, é um diagnóstico. Capítulo 3. As teias no céu. O mundo preso na própria rede. A profecia Hope ligada ao chamado Dia da Purificação diz o seguinte: chegará o tempo em que a terra será coberta por uma grande teia de aranha. Quando essa teia envolver o mundo inteiro, o dia da purificação estará próximo. Sinais aparecerão no céu, na terra e no comportamento dos homens. Será o momento em que a humanidade deverá escolher entre o caminho sagrado e o caminho da destruição. À primeira vista, essa imagem parece ingênua, quase infantil, uma teia gigantesca envolvendo o planeta. Mas hoje, em 2025, basta levantar os olhos, ligar um dispositivo ou observar uma imagem noturna de satélite para perceber que essa metáfora antiga tornou-se literal. Porque essas teias existem. Não são feitas de seda, mas de cabos de energia, redes telefônicas, fibras óticas, milhares de satélites, sinais Wi-Fi, 4G, 5G, fluxos de dados que nunca param. A humanidade estendeu ao redor da Terra uma super rede tecnológica, mais vasta e mais complexa do que qualquer teia criada pela natureza. Vista do espaço, nossas cidades brilham como nós luminosos. As estradas, os cabos e os feixes de luz se cruzam como os fios de uma aranha colossal e invisível. Tecer essa teia foi obra nossa, mas agora é ela quem nos segura. A profecia dizia: quando a teia cobrir a terra inteira. Em 1982, Koyaanisqatsi já mostrava o início desse processo. Fluxos intermináveis de carros, redes elétricas, antenas, máquinas produzindo máquinas. Hoje, em 2025, quase nenhuma atividade humana existe fora dessa rede global. Dependência digital, notificações constantes, cansaço mental, sistemas frágeis que podem parar com uma simples falha. Nessa teia gigantesca, aquilo que conecta também pode aprisionar. As Escrituras usam uma imagem parecida, não para falar de tecnologia, mas dos próprios mecanismos que o ser humano cria e depois teme. Isaías escreveu: eles tecem teias de aranha, suas obras não servem para nada. Isaías 59, 6. Outra maneira de dizer: o homem fabrica seus próprios laços e acaba preso neles. A profecia Hope não fala de cabos, telas ou satélites. Fala de uma escolha. Diz que quando a teia cobrir a terra, um limiar será alcançado.
o momento em que a humanidade decide entre continuar no excesso ou reencontrar o equilíbrio. E essa é apenas a segunda profecia. Os antigos Hopis anunciaram ainda uma terceira, mais antiga e mais séria. Aquela que descreve o instante em que o mundo muda de ciclo. É para esse ponto final que vamos no próximo capítulo. O momento enigmático que eles chamavam de o Grande Reverso. Capítulo 4. O recipiente de cinzas, quando o fogo do céu se torna possível. A terceira profecia Hopi ligada ao dia da purificação diz o seguinte: um recipiente de cinzas cairá do céu, queimará a terra, fará ferver os oceanos, e tudo que viver dependerá desse acontecimento. Quando esse sinal surgir, o mundo estará próximo do tempo da grande purificação. Para os antigos Hopis, essa visão devia soar como algo inconcebível. Como imaginar, séculos atrás, um objeto vindo do céu capaz de incendiar a terra, aquecer as águas e mudar o destino de toda a humanidade? Durante muito tempo, essa profecia foi tratada como metáfora, mito, símbolo. Nada mais do que uma imagem poética sobre destruição. Mas a partir de 1945, a humanidade criou exatamente aquilo que a profecia descrevia: uma arma que cai do céu, feita de fogo, luz e cinzas radioativas, capaz de reduzir uma cidade inteira a pó, e usada em massa, capaz de aquecer a atmosfera e os oceanos. Hoje, o recipiente de cinzas Hopi se parece com uma bomba atômica, um míssil balístico intercontinental, uma ogiva termonuclear ou um míssil hipersônico lançado a partir da alta atmosfera. Em 1945, Hiroshima e Nagasaki revelaram uma prévia terrível do que essa visão ancestral pressentia: um fogo descendo do céu, explosivo e radiante, deixando atrás de si um deserto de ruínas, cinzas e silêncio. Desde então, a tecnologia não desacelerou, acelerou. Tornou-se mais rápida, mais precisa, mais silenciosa, mais mortal. Hoje, uma única salva de mísseis hipersônicos pode atingir seu alvo antes que qualquer radar consiga reagir. E se várias nações trocassem ataques nucleares simultaneamente, os cientistas descrevem um cenário real: o inverno nuclear. Um céu coberto por poeira, temperaturas despencando, oceanos esfriando, plantações morrendo, ecossistemas entrando em colapso. O recipiente de cinzas já não é uma imagem mitológica. É um botão, escondido em algum bunker subterrâneo. Paralelo bíblico: o fogo que dissolve o mundo. É impressionante observar que outras tradições antigas também descrevem um evento de calor extremo, quase cósmico, como se a humanidade sempre tivesse pressentido essa ameaça muito antes de criá-la. 2 Pedro 3:10. Os elementos, ardendo, se dissolverão. Uma frase enigmática, até a descoberta da fusão nuclear. Apocalipse 8. Uma grande estrela ardente caiu sobre o mar. Uma imagem que lembra tanto um corpo celeste quanto um projétil moderno vindo do céu. Lucas 21:26. Os homens desmaiarão de terror, na expectativa do que virá sobre o mundo. Um texto que descreve menos um evento físico e mais um clima psicológico global. Estas passagens não falam literalmente de armas modernas, mas ecoam a mesma angústia fundamental: o medo de um fogo vindo do céu, algo que, ironicamente, só se tornou possível quando a própria humanidade o construiu. A profecia Hopi descreve menos um objeto e mais uma época. A advertência não é apenas sobre um projétil, uma explosão ou uma arma. É sobre um tempo histórico específico, o nosso. Um momento em que,
A destruição planetária cabe dentro de um interruptor. A tecnologia cresce mais rápido que a sabedoria humana. E a violência deixa de ser um combate entre homens para se tornar uma decisão tomada por máquinas. Para os Hopis, esse seria o último aviso antes da purificação. O instante em que a humanidade deveria escolher entre o caminho do fogo e o caminho da vida. Depois da terra que sangra, depois das teias que cobrem o mundo, vem agora a profecia do fogo. Um fogo que desce do céu. Um fogo que nós mesmos criamos. Um fogo que ainda podemos evitar. E essa escolha, essa encruzilhada, leva naturalmente ao que os Hopis anunciam em seguida. A grande purificação, o fim de um ciclo e o início de outro. O momento em que a humanidade deverá responder à pergunta mais antiga de todas. O que ainda resta para salvar, quando a mão do homem pode destruir a terra inteira? Capítulo 5. As imagens do mundo moderno. A crítica silenciosa de Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi não explica, não comenta, não moraliza. Ele apenas mostra. E, mesmo assim, dentro dessas imagens silenciosas, surge uma crítica profunda, talvez a mais afiada já feita ao mundo moderno, sem uma única palavra, sem um único narrador. A força está no ritmo, no contraste, no modo como a vida natural desaparece, enquanto a máquina ocupa todos os espaços. O filme diz, sem dizer, aquilo que muitos discursos já não conseguem expressar. O nosso mundo acelerou além do limite suportável. A corrida pela produtividade, o homem reduzido a fluxo. Nas cenas de fábricas e centros de consumo, tudo parece vivo, mas não no sentido humano. As máquinas respiram, os corredores se movem como artérias. Os processos parecem animais devorando matéria-prima sem descanso. Os humanos tornam-se silhuetas. Pequenos pontos dentro de um sistema que exige sempre mais. Mais produção, mais rendimento, mais velocidade. A produtividade deixa de ser uma virtude. Ela se torna uma divindade silenciosa. Um Deus moderno que exige sacrifícios diários. Tempo, saúde, sentido, liberdade. Nas imagens, o homem já não ocupa o centro. É a máquina que domina o quadro, e o ser humano é apenas o eco do movimento dela. A velocidade, um mundo que se descontrola. O ritmo acelerado do filme cria um estado quase hipnótico. Carros, trens, aviões, escadas rolantes, sinais, multidões. Tudo flui como se estivesse fugindo de si mesmo. A velocidade deixa de ser ferramenta, torna-se linguagem. E logo depois, torna-se cegueira. As ruas se parecem com veias inflamadas. Os carros, com sangue sendo empurrado contra as paredes de um organismo doente. A pressa é tão intensa que parece apagar a consciência. A velocidade não ajuda mais ninguém. Ela apenas consome. O caos urbano. Cidades que se devoram. Os planos aéreos das megacidades mostram caixas empilhadas, corredores estreitos, luzes intensas e incessantes. Nada respira, nada pausa. As cidades são mostradas como criaturas vivas, imensas, ruidosas, famintas. Elas engolem o céu, escondem a paisagem natural, substituem o ritmo humano por uma pulsação mecânica. Em certos momentos, as multidões não parecem pessoas, mas um líquido. Corpos se movendo como ondas sem identidade, desaguando em corredores que parecem pequenos demais para tanto volume humano. O indivíduo desaparece na massa. A cidade vence o homem. O trabalho em série, a repetição até o absurdo. As cenas industriais, hot dogs, peças eletrônicas, automóveis, são montadas de forma a provocar um ciclo emocional preciso. Primeiro curioso, depois engraçado, depois inquietante, por fim, claustrofóbico.
A repetição se transforma em prisão mental. O gesto humano vira automatismo. A produção moderna não cria produtos, cria padrões. O homem, antes artesão, torna-se apenas um executante. Um ponto substituível em uma longa fileira de passos idênticos. Koyaanisqatsi não precisa de palavras para mostrar isso. A própria imagem denuncia. A dominação da máquina, o humano esmagado pelo próprio gênio. À medida que o filme acelera, algo fica evidente. Não é mais o homem que controla a máquina. É a máquina que dita o ritmo do homem. Os sistemas, computadores, linhas de montagem e infraestruturas funcionam como organismos autônomos. O ser humano corre atrás, ajusta, repete, obedece. A tecnologia já não é um objeto, é um ambiente, um clima emocional, um espaço onde o homem se dissolve. Criamos algo maior do que nós mesmos e nos perdemos dentro do que criamos. A imagem emblemática, o foguete que explode. A sequência da explosão da nave é o coração simbólico do filme. Uma máquina monumental, fruto do autoconhecimento humano, que se ergue e, de repente, se desintegra no ar. No lento desdobramento da explosão, cada fragmento parece uma pétala de um funeral tecnológico. Um lembrete devastador de que a arrogância técnica não elimina a fragilidade humana. Essa explosão é uma metáfora direta de todo o filme. O homem tenta tocar o céu, mas esquece de olhar onde pisa. Conclusão: um espelho, não uma acusação. Koyaanisqatsi não afirma que a tecnologia é má. Ele mostra o que nos tornamos. Criaturas divididas entre dois mundos. O da natureza, que respira devagar, e o da máquina, que nunca para. O filme não culpa ninguém. Não aponta dedos. Ele simplesmente segura um espelho. E esse espelho devolve uma pergunta poderosa. Construímos um mundo à nossa imagem? Ou um mundo que já não nos pertence? E essa pergunta abre a porta para o próximo capítulo, aquele em que o antigo mundo, o dos ciclos naturais, entra em choque direto com o mundo mecânico que criamos. O choque inevitável entre o homem e sua própria criação. Capítulo 6. Um mundo fora de equilíbrio, quando a Bíblia já descrevia nossa crise. A Bíblia nunca pretendeu ser um manual científico, mas ela possui um tipo de linguagem, antiga, poética, espiritual, capaz de descrever com uma precisão surpreendente aquilo que vivemos hoje. Um mundo que perde o equilíbrio, que se afasta de seu eixo, que se desconecta de sua fonte. Um mundo onde a humanidade fabrica poder, mas destrói sabedoria. Para entender isso, 3 palavras hebraicas dizem mais do que muitas análises modernas. Chokhmah, a sabedoria que ordena o mundo. Chokhmah não é inteligência, é ordem, é harmonia. É a capacidade de colocar cada coisa em seu devido lugar. Na Bíblia, Chokhmah é o princípio que sustenta a estabilidade das relações, das comunidades, da natureza, da alma humana. Hoje, temos tecnologia, velocidade, potência, mas ainda temos Chokhmah? Temos equilíbrio interior? Temos medida? Temos sabedoria? Koyaanisqatsi mostra máquinas sem limites, cidades sem respiração, sociedade sem eixo. Um mundo poderoso, mas não sábio. Hevel, a vaidade, a ilusão, o vapor. Em Eclesiastes, encontramos a frase repetida como um eco desesperado. Hevel, Hevel, tudo é Hevel. Hevel é o conceito central de um mundo cheio de movimento, mas vazio de substância. É o ruído contínuo, os ecrãs que saturam,
a informação que transborda, a velocidade que entontece, a sensação de peso, sem direção. A civilização da imagem tornou-se a civilização do vazio, cheia de estímulos, pobre de essência. Hevel é um mundo rápido e oco. Tohu Vabohu, o caos primordial. Antes da criação, diz Gênesis, a terra era Tohu Vabohu, um estado de desordem total, sem forma, sem estrutura, sem orientação, um vazio que gira sobre si mesmo. Hoje, a humanidade recriou seu próprio Tohu Vabohu. Desregulação climática, confusão moral, sobrecarga mental, economia instável, velocidades incontroláveis, sistemas que colapsam em cadeia. É um caos artificial, sem Deus, sem centro, sem limite. O caos primordial, reinventado por máquinas. A besta, o sistema criado pelo próprio homem. No Apocalipse, a besta não é apenas um monstro simbólico. É um sistema, uma estrutura global, um poder totalizante e, o mais decisivo, uma entidade que recebe sua força dos próprios humanos. O texto diz: "E foi-lhe dado fôlego, e ela falou. E ninguém podia comprar nem vender sem a marca da besta." Apocalipse 13. Este detalhe muda tudo. A besta não nasce sozinha. Ela recebe vida porque a humanidade a oferece. Ela controla a economia. Ela toma o lugar de Deus como fonte de segurança. Hoje, o que fala? O que controla a economia? O que exige uma marca para existir socialmente? Redes digitais, identidades eletrônicas, algoritmos, sistemas bancários globais, inteligências artificiais, infraestruturas vitais interconectadas. Criamos uma besta tecnológica, um sistema planetário que respira pelos servidores, fala pelas máquinas e sustenta toda a vida social moderna. Não é ficção, é a própria estrutura do nosso tempo. E esse sistema totalizante se junta ao Tohu Vabohu moderno como uma jaula dentro do caos. Isso é um mundo fora de equilíbrio. Um mundo que trocou Chokhmah por eficiência, que trocou o real por Hevel, que trocou a ordem divina por uma besta mecânica. E então surge a pergunta inevitável. Quando olhamos para o estado da Terra, para a tecnologia que já nos supera, para o caos que nós mesmos fabricamos e para esse sistema global que governa a economia, será que já entramos em Koyaanisqatsi? É o que vamos explorar no capítulo 7. Capítulo 7. Já estamos vivendo em Koyaanisqatsi? Sugerido para abertura lenta, grave e contemplativa. Koyaanisqatsi significa um mundo fora de equilíbrio, um mundo que desaba, um mundo que vive ao contrário de si mesmo. A questão hoje não é teórica, é simples, direta, urgente. Já estamos vivendo nesse mundo? Quando observamos o estado real do planeta em 2025, alguns sinais se alinham com uma precisão perturbadora, não por catastrofismo, mas por constatação. 1. Poluição extrema. A Terra realmente está sufocando. Cientistas falam em pontos de não retorno. Os oceanos aquecem numa velocidade inédita. Florestas desaparecem mais rápido do que renascem. Espécies se extinguem em massa. O que Koyaanisqatsi mostrava como crítica visual, hoje é um dado científico, mensurável, inequívoco. 2. Colapso social anunciado. O tecido humano se rompe. A humanidade nunca esteve tão conectada e nunca esteve tão fragmentada. Solidão crescente, violência banalizada, cansaço psicológico, perda de identidade coletiva. As estruturas que sustentavam a vida humana, família, comunidade, cultura, se esfarelam como areia seca. 3.
A pós-verdade, a confusão como estado mental global. Vivemos num oceano de imagens, narrativas, propagandas, manipulações. A verdade deixa de ser absoluta, torna-se pessoal, narrativa, relativa. O resultado? Uma sociedade incapaz de distinguir o real do espetáculo, exatamente como o filme anunciava, uma humanidade perdida dentro dos próprios reflexos digitais. Quarta, desconexão do real, o triunfo do artificial. A natureza recua, a tecnologia avança. Pessoas trabalham em ambientes virtuais, vivem relações mediadas por aplicativos, consomem realidades filtradas, editadas, simuladas. A vida torna-se uma projeção. A autenticidade, um luxo raro. Este é o coração de Koyaanisqatsi, a ruptura entre o homem e o mundo ao qual pertence. 5. Tensões geopolíticas, um planeta à beira da ruptura. Crises se acumulam, blocos militares se enfrentam, nacionalismos ressurgem. Disputas por energia, água e território explodem em várias regiões. As alianças se desfazem, as potências se observam com desconfiança. É o retorno de um mundo duro, bruto, imprevisível. 6. O medo nuclear, o espectro do fogo vindo do céu. Desde 1945, vivemos sob a ameaça silenciosa do fogo atômico. Hoje, com mísseis hipersônicos, a doutrina militar mudou. O céu pode se incendiar em minutos. A profecia Hope do recipiente de cinzas, um fogo caindo do céu, nunca pareceu tão plausível. Então, já estamos em Koyaanisqatsi? Talvez não totalmente, mas estamos perigosamente perto. Vivemos em um mundo desequilibrado, um mundo acelerado, um mundo saturado, um mundo que oscila, um mundo que perdeu seu eixo. É exatamente o que o filme mostrava. É o que as profecias Hope temiam. É o que a Bíblia descreve como o mundo que passa. Mas existe um detalhe essencial, frequentemente ignorado. Koyaanisqatsi não é o fim de tudo. É o fim de um tipo de mundo, o fim de um sistema, o fim de uma era. E é justamente isso que a Escritura acrescenta. Não o fim do planeta, mas o fim de um ciclo, antes do nascimento de outro. E é isso que vamos explorar agora. Capítulo 8. O que a Bíblia realmente diz. Não o fim do mundo, mas o fim de um mundo. Quando falamos em Apocalipse, o imaginário popular imagina fogo, destruição total, caos global, o fim absoluto de tudo. Mas a Bíblia nunca diz isso. A palavra Apocalipse nem sequer significa fim do mundo. Ela vem do grego, apocalipsis, desvelamento, revelação, tirar o véu do que sempre esteve ali. Ou seja, o Apocalipse é um revelador, não uma explosão final. Não é a descrição de um aniquilamento total, mas a revelação de uma passagem, o término de um ciclo, a transição para um mundo restaurado. E essa nuance muda absolutamente tudo. 1. Destruição ou transformação? A Bíblia é muito clara. A criação nunca é descrita como destruída. É descrita como purificada, reequilibrada, transformada. Parérhome. O termo usado para este mundo passa é parérhome, atravessar, passar por dentro, mudar de estado. O texto não diz, este mundo desaparece. Ele diz, este mundo atravessa uma transformação. Kainos. Quando o Apocalipse fala de novo céu e nova terra, usa o termo Kainos, igual renovado, restaurado, transformado e não inteiramente novo. É a mesma terra, mas curada, reordenada, purificada. Palingenesia. Jesus fala de palingenesia, renascimento,
recriação, o ciclo que recomeça. Exatamente como a tradição Hopi, cada mundo termina, para que outro begin. 2. A Bíblia anuncia um mundo renovado, não destruído. Ao contrário do imaginário moderno, a Terra não desaparece, o cosmos não é anulado, a humanidade não é apagada. A teologia bíblica diz o contrário: purificação, reequilíbrio, revelação, restauração da harmonia perdida. No texto grego, Deus diz: faço todas as coisas que é nós, ou seja, eu renovo todas as coisas. 3. Primeira, segunda aliança. Continuidade, não ruptura. Os termos Antigo e Novo Testamento são tardios. O texto original fala em Prot-diathike, primeira aliança, Hebreus 9:15. Kenid-diathike, aliança renovada. Não abolir, não substituir, mas cumprir, continuar um ciclo. Assim como nos Hopis, cada mundo prepara o próximo. 4. As palavras que descrevem o mundo restaurado: Shalom, harmonia, equilíbrio, plenitude, paz. Estrutural. É o contrário absoluto de Koyaanisqatsi. Bará, o verbo criador em Gênesis. Não significa criar do nada, mas ordenar, dar forma, fazer surgir. Harmonia a partir do Tohu Bohu. Na visão bíblica, Deus faz no Apocalipse o mesmo que fez na criação. Ele reorganiza o caos. Apolítrosis, libertação, resgate, remoção de um sistema opressor. O mundo renovado é liberto daquilo que os humanos criaram: sistemas desumanizantes, dependências digitais, estruturas que dominam a vida. 5. Hopi e Bíblia. 2 idiomas, uma mesma estrutura. Os Hopis falam de um mundo que se desregula, uma passagem, uma purificação, um mundo renovado. A Bíblia fala de um mundo que passa, um fogo purificador, uma restauração, um céu e terra renovados. 2 povos, 2 tradições, 2 símbolos, mas a mesma lógica cíclica. Conclusão do capítulo 8. O Apocalipse não anuncia o fim do mundo, ele anuncia o fim de um mundo. A Bíblia revela o que deve cair, o que deve ser purificado, o que deve ser libertado, o que deve renascer. É a travessia de um ciclo para outro. Assim como Koyaanisqatsi descreve um mundo fora de equilíbrio, a Bíblia descreve a transição para um mundo restaurado. Conclusão final. Koyaanisqatsi, o que a nossa época realmente revela. Koyaanisqatsi não fala, não comenta, não prevê. Ele apenas mostra. E quando olhamos essas imagens hoje, em 2025, percebemos algo que o filme não dizia, mas deixava insinuado como um sussurro profundo. O desequilíbrio do mundo não é um acidente, é um revelador. Mostra a nossa velocidade sem medida, a nossa potência sem sabedoria, a distância cada vez maior entre o que construímos e o que realmente precisamos para viver. A profecia Hopi falava de um mundo chegando ao fim de um ciclo. A Bíblia, por sua vez, descrevia um mundo que passa, não para desaparecer, mas para ser renovado. E hoje estamos exatamente aí, entre o fim de um modelo e o início de outro. Este documentário não anuncia desastre. Ele aponta para uma evidência. Um sistema chegou ao seu limite. A tecnologia cresce mais rápido que a alma. A velocidade ultrapassa a consciência.
A força supera a sabedoria. Mas a Escritura traz um sopro diferente. Um mundo pode se perder e ainda assim renascer. Não é o fim da Terra, é o fim de um certo mundo. Um mundo que colapsa sob o próprio peso, como o foguete do filme, que explode antes de tocar o céu. É um mundo que precisa reencontrar Hokmah, a sabedoria que coloca cada coisa em seu lugar. O humano antes da máquina, o vivo antes do lucro, a verdade antes do espetáculo, a lentidão antes do excesso. Koyaanisqatsi não é um veredicto, é um espelho. E a pergunta que resta é simples e vertiginosa. Que mundo queremos ver nascer depois deste que está caindo?